queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Os que puderem, tomem o seu assento. Deus abençoe. É sem dúvida uma alegria imensa para nós, especialmente para mim, o privilégio que tenho de estar com os irmãos aqui durante estes 2 dias na UMADECO. Nós estivemos ministrando na quinta-feira na abertura na igreja sede e estamos esta manhã cooperando com os irmãos. Deus abençoe a todos os que vieram. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor que preside este grande conclave, pastor Francisco Cleuton Lopes, chamado de pastor Cleuton. Pastor Cleuton é um amigo que Deus me deu no estado das Minas Gerais há muitos anos. Aliás, eu acho que a igreja que ele estava pastoreando como co-pastor lá em Durval de Barros, depois Eldorado, foram as igrejas em Minas que eu mais tive a oportunidade de cooperar. Portanto, é um amigo de muitos anos. Deus abençoe o pastor Cleuton, a confiança de nos convidar para estar com os irmãos durante estes dias. Deus abençoe a toda a equipe organizadora, toda a diretoria, todos os irmãos que estão empenhados, pastor Silas, pastor Gideão e tantos outros que estão trabalhando. É uma alegria imensa para o meu coração rever aqui pastores, amigos do estado que a gente conhece há muitos anos, quando durante muitos anos nós cooperamos no estado, ali em BH, muitos deles ainda eram pastores regionais e hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, estão presidindo. Deus abençoe, é um prazer revê-los aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão louvando a Deus neste congresso. Dentre eles, a cantora que Deus levantou para adorar o nome dele no Brasil, Eliane Silva, junto com seu esposo, o pastor Roberto. Eu costumo dizer, irmãos, que tem gente que canta para vender, são profissionais da música. Mas se vocês observarem bem direitinho essa mulher de Deus cantando, vocês vão perceber algumas coisas importantes. Em nenhum congresso que eu vi a irmã Eliane cantando, nunca vi ela falar do material dela. Ela não faz propaganda do material dela, ela canta para adorar e levar o povo a adorar ao Senhor. Tem cantor que fala mais do material do que de Jesus. Ela só canta, ela pega o microfone, canta, canta, canta. Enquanto ela não vê o povo chorando e dando glória a Deus, ela não está feliz. Deus abençoe a cantora Tânia também, que a gente acompanha o seu ministério já há muitos anos. Deus abençoe a todos. Quantos trouxeram Bíblias esta manhã? É possível levantar a Bíblia para que eu veja? Que coisa boa. Até os músicos aqui trouxeram Bíblias, né? Que bênção. Aleluia. Porque tem músico que carrega só um instrumento e acha que a Bíblia é um peso, não traz a Bíblia, mas os irmãos aqui trouxeram a Bíblia. Abram as vossas Bíblias, por favor. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, e o versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Glória a Deus. Certamente que os irmãos estão procurando o texto. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Os que encontraram, digam amém. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Daniel assentou no seu coração. Diga comigo isto. 1, 2, 3, isto é ideal. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com a porção de vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus. Esse texto bíblico é um texto conhecido por todos aqueles que têm a prática, o bom costume de ler a Bíblia. A história de Daniel, uma história bonita, que começa muito penosa e que por consequência termina em vitória, porque Daniel resolveu amar e servir integralmente ao Senhor. Daniel entrega a sua vida nas mãos de Deus. Em um período muito controverso da época, quando ainda jovem, segundo as narrativas bíblicas e extras bíblicas, dizem que quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel tinha aproximadamente 14 anos de idade. E chegando em Babilônia, Daniel tinha todas as prerrogativas para que, se quisesse, se envolver com os babilônicos. E, consequentemente, foi escolhido dentre os jovens que haviam sido levados para a Babilônia para ficar em um período de observação e de preparo para servir ao rei na qualidade de servos do rei e ocupar um espaço na corte, servindo ao rei, diante do rei. A Bíblia nos mostra que Daniel, junto com os seus amigos, resolveram servir inteiramente ao Senhor. Portanto, Deus o honrou. A coisa que me chama a atenção são dois fatores importantes aqui no texto. A primeira é a oportunidade de fazer aquilo que na sua presença foi ofertado, que não agradava ao Senhor. Contaminar-se não apenas com o manjar, não apenas com o vinho, mas com toda a cultura, com todo o costume, com toda a prática pecaminosa em que os babilônicos consequentemente viviam, praticavam diuturnamente. Agora aparece um jovem no contexto da história bíblica, e este jovem assenta no seu coração honrar a Deus em um momento difícil da sua vida. Quando pegamos os textos bíblicos acerca de Daniel, nós vamos observar que este jovem realmente era diferente, e ele teve coragem para ser diferente. A coragem de Daniel atrai a atenção de Deus, de maneira que Deus não o deixa só. Quando Daniel proposita não se contaminar e vai pedir permissão ao chefe dos eunucos que ele desse o direito de não se contaminar, o chefe dos eunucos olha para Daniel e, com um olhar direcionado por Deus, ele vê, percebe, sente que aquele jovem não era tão comum como os demais. Então o chefe dos eunucos lhe concede o privilégio, o desejo, a oportunidade de fazer aquilo que ele queria
dizia que era não se alimentar com o manjar do rei. O manjar do rei, ou os manjares em que o rei se alimentava e toda a sua corte, eram comidas que antes de serem servidas, eram oferecidas a demônios. E aquelas comidas, após a pessoa as ingerir, naturalmente que as pessoas, consequentemente também, ficavam carregadas de espíritos malignos, porque quem se alimentava compactuava, concordava, aceitava em viver sob, debaixo daquele jugo e daquela vontade babilônica. Agora aparece Daniel e tem um grande ideal em sua vida. Este jovem não era apenas um jovem comum, mas era um jovem visionário, era um jovem que era diferente. Ele proposita não, veja o verbo empregado, não se contaminar. Agora Deus está observando do céu a terra, todos os seus filhos que foram levados cativos até Babilônia. E eu começo a pensar e ver Deus olhando os céus, a terra, e vendo os velhos, as mulheres e outro grupo de jovens se permitindo aos deleites, às práticas babilônicas. Mas em meio ao império, Deus olha dos céus à terra e observa Daniel. Aquele jovem chama e atrai a atenção de Deus por causa do seu ideal. Dê uma olhadinha a pessoa que está do seu lado e pergunte para ele: você tem ideal? Pergunte para ele. Eu quero ver você perguntar. Pergunte: você tem ideal? Queridos irmãos, jovens, senhoritas que estão me ouvindo, estamos vivendo dias e épocas tão difíceis em nossas vidas, em que as pessoas estão perdendo. Eu disse quinta-feira na abertura do congresso da igreja que as pessoas estão perdendo os seus referenciais como cristão, estão perdendo a sua identidade como crentes, estão abdicando dos seus valores éticos, morais e espiritual diante de Deus e diante do mundo. Já não se pode mais olhar a uma pessoa e a distinguir como crente no meio da sociedade, porque muitas vezes a fala dele ou dela a identifica. Muitas vezes no seu caminhar, na sua postura, na sua maneira de entrar, de sair e de ser, ele nega a prática do cristianismo, ele nega o temor ao Senhor, ele nega a sua fé. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não distinguem mais pela roupa, pela vestimenta, quem é crente e quem não é, até porque a roupa também não fala muito alto por causa do coração. Mas a Bíblia, ela dá uma referência. A Bíblia diz que nós somos o reflexo do que somos por dentro. O que somos por dentro mostramos por fora. Eu não sou adepto e não prego costume, mas eu prego a prática de um cristianismo vivo e fiel diante de Deus. Deus está cansado de olhar para a humanidade e ao vê-las negar diante de Deus a sua prática de fé. Nós nunca vimos antes na história da igreja crentes falando pornografia, falando palavras de baixo calão como é e está
O mundo é Babilônia. E se Deus tivesse que olhar para este mundo e tratar direto comigo, com você, que nota Deus nos daria? O que Deus diria de nós? Será que Deus diria a mesma palavra que disse a respeito de Jó a Satanás? Quando eles se encontraram, e Deus disse a Satanás, foi Deus quem disse, não foi o diabo, foi Deus que disse, porque diz a Bíblia, e veio outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e veio também no meio deles Satanás, e disse o Senhor a Satanás: viste tu ao meu servo Jó, homem fiel, sincero, temente a Deus, e que se desvia do mal? E Satanás disse: vi. E Deus disse: em toda a terra não há homem semelhante a ele. Olhe para dentro de você agora e pense Deus duelando com Satanás agora. E será que Deus falaria a mesma coisa que falou acerca de Jó? A coisa é muito séria. O pastor Cláudio Gama falou: é mais sério do que vocês pensam. E é verdade. Nós que pregamos o Evangelho temos a oportunidade de viajar por esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Temos a oportunidade de sair fora do país. Eu, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, já ministrei em 33 nações. E a que mais me preocupou foi a Europa. A gente chega na Europa, a gente chora o berço do avivamento. As igrejas onde tiveram avivamento espiritual, a igreja em que pregou Papias, Zwinglio e Lutero, as igrejas onde nasceu o avivamento. Eu estive na igreja de John Wesley, eu estive na igreja de Zwinglio, tem uma estátua bonita dele na frente daquele grande templo. A Bíblia que Zwinglio usava para pregar está dentro de uma redoma de vidro com cadeado e correntes. Quem quiser entrar naquela igreja tem que pagar €1,50 de euro para entrar, para ver a Bíblia de Zwinglio, a Bíblia de John Wesley. E a gente chega naquele lugar, quem é espiritual sente um peso. Eu entrei naquela igreja e comecei a chorar diante de Deus, as lágrimas começaram a rolar. Veio um sacerdote em minha direção e eu estava acompanhado por um rabino que está como missionário lá naquele lugar, em Zurique, na Suíça. E aquele rabino chegou e falou para o sacerdote daquela igreja: este moço aqui, ele além de ser sacerdote também no Brasil, é um jornalista, ele é um pesquisador e ele gostaria de conhecer as dependências deste grande templo sagrado. E o homem disse: não se pode fazer isso com ninguém, mas se ele é um estudioso, pegou na minha mão e disse: venha comigo. E eu comecei a andar as partes ocultas daquele grande templo. A gente anda e a gente vai se emocionando e chorando. Depois ele me permitiu subir na escada em que dava acesso ao lugar onde ficava a Bíblia e onde ficava o palanque onde Zwinglio pregava. Dentro daquela igreja, na parede assim, à nossa frente, um piano de cauda, coisa mais linda, que quando tocava ecoava para toda a Zurique que ouvir o barulho das melodias que adoravam a Deus. Mas quando a gente chega naquele lugar, a tristeza invade o nosso coração. E eu comecei a perguntar ao rabino que estava comigo
Você é escolhido ver o que ninguém vê. Tem gente que liga para mim, tem gente que escreve para mim, tem gente que me manda e-mail e diz assim: pastor, estou perdida. Há poucos dias eu recebi um e-mail lá do Rio de Janeiro, uma irmã diz: pastor, vou me suicidar. E eu disse: por quê? E ela diz: porque o meu marido não vê em mim o que as outras pessoas veem. O meu marido não vê em mim beleza alguma, e eu estou angustiada. Eu vou atentar contra a minha vida. E eu comecei a conversar com aquela irmã pelo telefone. Eu disse: irmã, escute por favor, antes que a senhora se mate. Depois a senhora pode até se matar, mas escute primeiro, por favor. Quem é o seu marido? E ela tentou falar o nome dele. Eu disse: eu não quero saber o nome dele. Quem é o seu marido? E ela ficou parada ouvindo. Eu disse: o seu marido é um mortal. O seu marido come, bebe, dorme, cansa, trabalha, anda, caminha. Ele é mortal. Ele não tem direito de ceifar, de colher a sua dignidade diante de Deus. Esse moço que não quis namorar com você, ele não é digno de você. Essa moça que te humilhou, ela não é digna de você. Essas pessoas que te rejeitam e que causam impacto negativo na tua mente, elas não são dignas de você. A Bíblia diz que os homens de Deus que pisaram esta terra, o mundo não era digno deles. A gente tem a deficiência de querer que os outros nos ajudem e nos vejam, nos amem de acordo com o que nós queremos ser amados. Mas eu vim aqui essa manhã dizer para você: não é o valor de um homem ou de uma mulher que vai dar a importância que você tem diante de Deus. Você é mais do que o pensamento de alguém ao seu respeito. Você é mais do que alguém vê em você. Eu vou falar, pastor, eu estou mergulhado no Espírito de Deus, na graça de Deus. Tem gente olhando para o pastor Cleuton para ver se ele está gostando da mensagem. Eu não estou preocupado. Eu vim aqui dizer para você: tem gente que olha para você e só valoriza a carne que você tem, as curvas que você tem. Tem gente que só vê a tua aparência física, só dá valor pelo que vê. Mas eu vim dizer essa manhã: o Espírito do Senhor, ele vai além da roupa, ele vai além da blusa, ele vai além do paletó, ele vai além da camisa, ele vai lá dentro, passa pele e nervo, chega lá dentro e diz: aqui tem o que eu estou procurando, aqui tem o que eu quero. Deus não vai me lançar fora. Quando eu falei para aquela irmã, ela disse: ele que quiser, que corra atrás de mim, porque eu vou adorar ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Você tem que
seu ideal. Anote aí, tem que ser prisioneiro do seu ideal. Prisioneiro, sim, Senhor. Quem não é prisioneiro do seu ideal, não alcança o seu ideal, não chega a lugar nenhum. É possível alguém ser prisioneiro, pastor? Ouça por favor. Quando eu estava gerenciando a planta, eu ia para a empresa de manhã cedo, e tinha dias que quando eu chegava na empresa, o meu coração palpitava por ir ao Belém na reunião de obreiros, e eu dizia: Deus, a empresa tem vida própria, e eu dependo de que eu vou para a empresa, eu vou para a igreja, e eu ia para a igreja. E eu lembro que um dia eu cheguei na igreja igual arroz de terceiro, igual cana moída na máquina, só bagaço, tinham tirado o melhor de mim 2 dias antes, tantos problemas. Mas eu cheguei na igreja, cabisbaixo, triste, ainda era cooperador. E aí eu sentei lá na última galeria da igreja do Belém, sentei lá, pus as mãos no rosto e disse: Deus, quando eu tinha 14 anos de idade, o Senhor levou 2 irmãs lá em Campina Grande e falou para mim que estava me separando para pregar a sua palavra. Agora eu estou aqui com algumas faculdades de papel, com um emprego garantido, uma família constituída, dinheiro no bolso, carro novo na porta, mas eu sou infeliz. Eu não quero isso para mim. O Senhor me permitiu chegar aqui, mas eu não quero isso para mim. Eu quero que o Senhor diga para mim o que o Senhor quer comigo, porque eu estou aqui, mas estou infeliz. Eu sou prisioneiro de uma chamada, de uma vocação, de um ideal. Eu sou prisioneiro dela. Eu ia para a empresa, irmãos, escutem por favor. Eu ia para a empresa dirigindo meu carro, pregando para mim mesmo: Jesus salva, Jesus vai batizar, Jesus vai operar. O farol abria, o farol fechava, os vidros abertos, a pessoa olhava para o lado assim, ainda fazia assim com o carro, achando que eu estava louco. E tinha um que era mais religioso, ainda se benzia e dizia credo, porque não entendia o que eu estava fazendo, falando sozinho dentro do carro comigo mesmo. E de vez em quando descia o Espírito de Deus dentro do carro e eu profetizava para mim mesmo. Eu falava em línguas dentro do carro. Escutem por favor. Eu ia, quando era guri, para dentro do mato, na roça do meu pai, e eu chegava para o milharal. Eu já disse isso lá em Nova Serrana, lá no milharal. Eu pegava e pregava para o milharal, e eu dizia: saúde os irmãos com a paz do Senhor. O vento batia nas folhas do milho e o milho fazia shhh, e eu dizia: então dando glória a Deus. E eu começava a pregar lá dentro do milharal. Eu ia para casa, tinha aquele espelhinho, Eliana, um pau para cima, um pau para baixo, vermelhinho, que todo mundo conhece, aquele espelhinho de banheiro. E eu ficava no espelhinho de banheiro, pastor Zezito, pregando para mim mesmo antes do horário do culto. E eu dizia: meus irmãos, eu impostava a voz: meus irmãos, essa noite eu quero pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eram 9 irmãos para tomar banho, para ir para o colégio. Aí meu pai ia na porta do banheiro, batia e dizia: que doidice é essa? E eu dizia: pai, eu sou doido por Jesus. Ele disse: tá bom, mas tome banho. E eu tomava banho, e Deus olhava para mim e dizia: é prisioneiro de um ideal. Ouça por favor, você é prisioneiro de um ideal. Quem é prisioneiro de um ideal, irmão, faça o que fizer. Você pega o carro, vai na estrada e fica na sua mente o que você vai fazer para Deus quando chegar a sua hora. É desse jeito. Você está dentro da igreja, sentado aí no banco, e você fica dizendo: no dia que eu estiver pregando, vai ser assim, eu vou fazer assim. É porque você é prisioneiro de um ideal. No dia que você gravar o seu CD, você vai dizer: quando eu estiver cantando, eu vou fazer assim, fazer assim, fazer assim. É porque você é prisioneiro de um ideal. Eu vim aqui essa manhã para dizer para você: ontem à noite você renovou seu compromisso
Quem tem um ideal de vida precisa passar pelo caminho da renúncia. Pode chorar, pode chorar. De repente eu estou pregando para uma pessoa só, mas não é. Eu estou vendo vida chorando. Precisa passar pelo caminho da renúncia. Tem que perder agora, enquanto pode, para Deus não honrar. Daniel renunciou os manjares do rei quando era jovem. Quando Daniel tinha 81 anos de idade, ele entrou dentro da cova dos leões. 81 anos de idade, ele entrou dentro da cova dos leões. Mas com quantos anos ele renunciou ao manjar? Com 14 para 15 anos, Deus escreveu, Gideão, lá no livro das sobras. Ele disse: eu vou te honrar, Daniel, eu vou te honrar, porque você renunciou, você perdeu por causa de mim. Tem gente querendo chegar no ministério a toque da varinha da fada de Condom, não chega. Tem que renunciar, tem que pagar preço, tem que orar, tem que chorar, tem que consagrar, segura, tem que sacrificar a carne, não adianta, tem que crucificar essa miserável dessa carne. Essa maneira de namorar não vai lhe levar a lugar nenhum. Esse computador que você comprou, esse tablet, tem que estar subjugado debaixo do sangue de Jesus Cristo. Esse desejo miserável descontrolado, você tem que jogar ele no pé da cruz e dizer com Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem gente que quer sucesso na vida espiritual, mas não quer renunciar. Está achando que Deus pega no laço, passa a rede para pegar peixe e vai no bolo. Vai não, Senhor, não vai não. Olhe para esse altar aqui, olhe para esse altar aqui. Gideão, 25 anos é pastor. Alguém já disse que eu pego no laço, não fui. Se você conversar com ele como eu conversei ontem, meia hora, você vai dizer se você é crente de verdade. Se você conversa com o pastor Silas Ronaldo, você vai abrir a Bíblia dele e vai ver ele. Cada página é uma mensagem da Bíblia. Outro dia eu disse para ele: me dá a tua Bíblia para levar em São Paulo. Daqui um mês eu devolvo ela. Ele disse: que é isso, pastor? Não foi pego no laço, não. Olha o veterano aqui no altar. Eu estou pregando e ele está amando a Bíblia ali. Ele está anotando, ele está fazendo as observações. Ele foi pego no laço, foi. Pastor Coronel Camilo Maralto, do Evangelho do Brasil. Vocês em Minas Gerais não sabem o capital e o valor que esse santo homem de Deus representa no Brasil. Alguém olha e diz assim: pastor Zecito, e o qualifica, talvez com as suas características, e dizem: foi pego no laço, não foi. O pastor presidente Betinho também não foi. Este veterano de Cães Brancas aqui, que eu conheci a igreja dele lá em Lagoa da Prata, não foi pego no laço. Dá uma olhada para isso aqui, irmão. Observa o pastor de Formiga, esse santo homem de Deus, que agora está mantendo quase 30 missionários em uma igreja na cidade pequena. Estes homens não foram pegos no laço. Quem são estes homens aqui? São os escolhidos de Deus. Mas por quê? Porque renunciaram a alguma coisa. Quem olha para o pastor Cleuton vai achar que o pastor Cleuton foi empurrado por alguém para chegar no ministério, decolou, é o pastor presidente de Nova Serrana. Está enganado. Quando eu conheci o pastor Cleuton, ele era um amante da obra de Deus, mas era um empresário bem sucedido, dono de algumas empresas, largou tudo. Há um mês atrás eu fui pregar em Nova Serrana e eu estava com ele no carro e ele disse: pastor Gelindo, vendi a última empresa. O que é isso aí, irmão? Isso aqui não é laço, não é rede, não. Isso aqui é escolhido dedo a dedo, uma a uma. Ou você renuncia, ou você vai ficar como espectador. Ou você sacrifica a carne, ou você vai ser observador. Mas o Espírito
Espírito Santo, eu declaro agora sobre a sua vida. Sinta a confirmação do Espírito Santo falando com você. Sinta a confirmação do Espírito revelando a você. Se der para pular, pule. Se der para orar, ore. Se der para glorificar, glorifique. Mas ninguém pode fazer o que o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Você é dele, ele quer você, ele está falando com você. Humilha essa carne, humilha essa vaidade, bota essa roupa debaixo do sangue de Jesus. Sai da internet, paga preço, e Deus quer te usar. Ergue a mão, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir o clamor do remanescente. Deixa na bagaço, na bacana, na bacaia, na manda choria, manda comandar. É o Espírito de Deus falando com você. Mas em último lugar, para eu encerrar, deixa eu lhes dizer: quem tem ideal, passa. Diga comigo bem alto, diga: passa. Vocês estão com medo de falar ou não estão gostando da mensagem? 1, 2, 3, diga: passa. Por dificuldades. Ninguém sabe melhor do que você as dificuldades que você está passando, as lutas que você está enfrentando, as situações pelas quais você está atravessando. Deus lhe trouxe aqui essa manhã, Deus lhe trouxe aqui na Umadecon para dizer para você: eu conheço a tua vida, eu conheço você melhor do que você mesmo se conhece, eu sei quem é você. Eu vi quando você saiu da sua casa e disse: Deus, fala comigo, não pode eu preciso ouvir a tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor quer comigo. Você saiu e disse: Deus, eu não quero voltar com o meu cheiro na mão, eu quero voltar diferente, eu quero voltar impactado, eu quero voltar renovado pelo Senhor, eu quero voltar com expectativa diferente de igreja, eu não quero voltar um crente religioso, mas eu quero voltar um crente cheio do Espírito do Senhor. Estou sentindo a graça de Deus neste lugar, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, eu estou sentindo que Deus marcou essa manhã para nos virar pelo avesso. Essa manhã é uma manhã que você tem que sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser mais crente. Enquanto um moço deseja ser usado por ti, esse moço serei eu. Eu sei que você veio aqui essa manhã. Teve muita gente que ficou no hotel, no colégio, dormindo em cima daquele colchão. O colchão parece que é mais importante do que o Espírito de Deus, mas você veio. Você veio. É porque Deus quer você aqui. Deus quer falar contigo. Deus quer tratar contigo. Deus quer se manifestar em você, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito do Senhor me diz agora para orar por você. Eu quero convidar aqui na frente só os jovens que querem renovar o seu ideal com Deus, só quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui correndo. Eu não posso esperar muito, tem muita coisa para fazer agora. Eu preciso terminar bem rápido, porque senão eu perco o meu voo. Mas eu quero convidar você, venha, junta bem pertinho do outro. É o Espírito do Senhor que quer isto. Deus não fala como eu quero, Deus não age como eu quero que Ele haja. Deus não é menino para eu manipular Ele. Eu prego assim veloz, porque Deus fala com as pessoas assim. Esse é o jeito que eu tenho que pregar, e é
Diga para Deus: eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Diga para Deus: Senhor, me ajude a vencer essa carne, que eu guerreio com ela dia após dia. Diga a Deus: se o Senhor me chamou para algo na sua obra, eu lhe peço essa manhã. Diga comigo, olhe para mim, todos vocês. Diga comigo: Deus, ó Deus, se o Senhor me chamou, se o Senhor me quer, como o pastor pregou, então eu lhe peço agora, tem que ser agora, essa manhã, eu quero uma descarga do teu Espírito.
fecha, fecha, não fica ninguém sem proteção, ninguém sem proteção. A Bíblia diz assim, e porão as mãos, só pode pôr a mão quem tem autoridade para abençoar. Então você vai abençoar alguém agora do seu lado, você vai dizer a Deus: Deus, dá para o meu irmão também uma porção nessa manhã. Segura ele aí, segura, segura. O homem de Deus vai orar, e depois que ele orar, eu não quero que você solte até a serva de Deus cantar o hino dela, e Deus vai movimentar o seu espírito aqui essa manhã, dentro desta casa. Ainda tem algo para ser feito aqui. Olha aqui, pastor, por favor. Glória a Deus. Queridos, olhem para mim aqui. Eu gostaria que você levantasse apenas sua mão direita para o céu, apenas a mão direita. Levante apenas a mão direita. Deus tem me revelado nesses últimos dias, irmãos, e Deus vai levantar adolescentes e jovens com autoridade tão grande, que o mundo vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Até o seu pai, a tua mãe vai surpreender com aquilo que Deus vai fazer através de você. Deus sabe que você tem lutado muito para ter a presença dele. Deus sabe que você tem lutado muito para estar na casa dele. Mas nesta noite Deus traz uma unção de fortalecimento a você. Esta noite Deus traz uma autoridade de poder sobre você de maneira extraordinária. Que milagres irão acontecer através da sua vida. Levante a sua mão direita para o céu. Levante a sua mão direita e abra a tua boca e comece a clamar ao Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, eu creio nesta palavra. Senhor, me dá força. Senhor, me fortalece nesta manhã. Me enche do teu poder. Me enche da tua autoridade, Senhor. Abra a tua boca e clame. Abra a tua boca e clame. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos, ó Pai, perante a tua presença nesta manhã. O Senhor conhece, Deus, a nossa estrutura. O Senhor conhece, Pai, a minha vida. E o Senhor conhece a vida de cada jovem, de cada irmão aqui neste lugar. E nesta manhã, Senhor, nós estamos clamando a Ti, Pai. Nós estamos clamando a Ti por poder. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, por autoridade. Nós não conseguimos vencer sozinhos, Senhor. Nós não conseguimos vencer sem a Tua presença. Nós não conseguimos andar sem a Tua presença. Derrama da Tua glória sobre nós. Manifeste o Teu poder sobre a Tua igreja agora. Ó Espírito Santo, venha dos quatro cantos da terra agora e enche a Tua igreja, em nome de Jesus. Enche a Tua igreja de poder. Receba agora, em nome de Jesus. O céu está aqui essa manhã. Eu queria perguntar aqui essa manhã, olha aqui para mim, olha aqui. Quanto de vocês aqui aguentam aqui ainda? 15 minutos. Quem aguenta? Diga glória a Deus. Não preciso mais. 15 minutos. Agora, quem assumiu o compromisso? Eu queria que você não saísse de dentro deste lugar até que seja impetrada a bênção apostólica sobre a sua vida. Até porque a cozinha não vai servir almoço antes que o presidente libere lá. Não sair agora para ficar de fora não vai ajudar. Eu prometi a irmã Daniela, Jaqueline, que ela vai cantar um hino junto conosco aqui essa manhã. E aqui de pé como nós estamos, nós vamos adorar juntos ao Senhor, enquanto a serva de Deus estiver. Cante, cante, pode cantar. Solta para aqui, vai, solta. Depois eu tenho um aviso para vocês.
Quantos querem? Alô, som. Quantos querem que a Almadecon continue com mais força no próximo ano? Diga amém. Agora escutem, por favor. A Bíblia diz no livro do Provérbios que quem rega será regado. Alguém regou essa terra para vocês estarem aqui hoje. O congresso do Almadecon tem 15 anos. Segura aí o teclado um pouco, segura aí. O instrumento aí, segura aí, por favor. Escutem, por favor. Alguém regou essa terra para vocês estarem aqui. Glória a Deus. O congresso tem 15 anos. 15º, pastor. Tem adolescentes aqui que nem nascido eram quando alguém já regava a terra chamada Almadecon. E hoje nós estamos aqui. E alguns outros estavam começando a andar quando alguém regou a terra da Almadecon, para que a Almadecon hoje estivesse em pé. Ontem Jesus salvou mais de 50 vidas. Claro que no meio veio pessoas que aceitaram Jesus e pessoas que voltaram para a comunhão da igreja. Mas foram mais de 50. Eu entendo que o congresso, só o dia de ontem, já atingiu o seu alvo, o seu objetivo. A luz. Essa manhã Deus tratou conosco de frente sobre a nossa qualidade de vida espiritual. Nós estamos saindo daqui mais crentes. E nós precisamos regar essa terra. Ei, a Eliana tem um ministério. Deus deu o ministério para a cantora. E no ministério dela está o esposo dela. Deus me deu o ministério. Eu larguei a vida profissional em 2000 para pregar evangelho. E eu vivo do que me dão. E eu recebo de ofertas que entram nos eventos. Pastor Cláudio Gama ontem saiu feliz da vida depois de pregar, porque o Gideão procurou ele. Ele deu uma oferta de gratidão. Hoje chegará o homem de Deus, o pastor Napoleão Ribeiro Falcão, que vai pregar. Hoje, amanhã. Napoleão tem um ministério há mais de 40 anos. Mas ele não vem aqui só para ver os irmãos e pregar, porque ele tem família, ele tem esposa, ele tem filhos. Todas as despesas da Almadecon, alguém rega para que o congresso não perca o seu objetivo. No ano de 2000, quando eu abdiquei da vida profissional, eu entreguei para Deus tudo o que eu tinha. Não apenas o saldo da minha conta, não apenas a minha vida, mas tudo que eu pude entregar ao Senhor. São passados 14 anos e Deus me tem honrado. Diga bem alto, diga: Deus não deve nada para ninguém, nem o amor, porque Ele deu o seu Filho unigênito. Deus não deve nada, para que eu e você não cheguemos diante dele: olha aí, Senhor, eu dei a oferta e agora estou aqui. Não. Regue e você será regado. Eu vou dar uma oportunidade aos irmãos agora, para que vocês retornem ao banco, porque certamente as bolsas estão nos bancos. Retornem aos seus lugares, por favor. Quando nós nos assembleamos, falamos de dinheiro, os crentes vão embora. Os crentes da Universal falam de dinheiro, o povo faz fila para ofertar. Nós, muitas vezes, murmuramos. Mas queremos a bênção de Deus completa em nossa vida.